Na última semana eu assisti Na Direção do Amor, é um dorama de 16 episódios disponível na Netflix, e foi bem divertido assistir esse dorama, embora ele não tenha sido o melhor dorama que eu já assisti em toda a minha vida. Mas mesmo assim, vale super a pena apresentar os personagens pra vocês, pra que vocês possam eventualmente criar coragem e assistir também. É um dorama gostosinho pra você passar o tempo e dar boas risadas. 오늘 휴강이니까. Dentro dessa história, nós acompanhamos um atleta. O mais importante relacionado a esse personagem é a família dele e como ele se enxerga dentro da sociedade por conta da relação que ele teve a vida inteira com a família dele. 네. Ele é filho de um deputado que está sempre em campanha política, sempre tentando ganhar ali as eleições. E o pai dele usa muito da família para poder fazer a carreira dele política acontecer. O pai dele é aquele tipo de cara que acredita que a família dele está ali para servir ele. A minha esposa está aqui para me servir. Eu coloquei os meus filhos no mundo, então eles estão aqui para me servir. E é muito interessante porque a mãe dele é uma atriz muito famosa, com uma carreira já consolidada, enfim. E ele, apesar de nascer num lar completamente desestruturado, ele tem um relacionamento super legal com a irmã, ele super respeita a mãe. O relacionamento que ele tem mais conturbado mesmo é com o pai dele. Mas por mais que ele tenha nascido numa casa onde a relação familiar ela é tão quebrada, tão deturpada, ele é um cara bom. Ele é um cara muito bom, que tá sempre pensando nas pessoas, mas ele se comporta de uma forma meio estranha, porque ele sempre se coloca em segundo lugar. É quase como se todo o resto do mundo fosse importante, mas tudo que fosse acontecer pra ele não precisava ser com pressa, não precisava ser imediatamente. 네. Isso se reflete inclusive na carreira dele, porque como eu falei, ele é um atleta, ele corre e ele tá sempre em segundo lugar. E não é como se ele não fosse capaz de conseguir o primeiro lugar, mas é porque ele tá tão acostumado na vida dele a ficar em segundo lugar, a permitir que os pais, os amigos, as pessoas que ele conhece coloquem ele em segundo lugar. É como se ele estivesse sempre à disposição para ajudar as pessoas que convivem com ele, mas ninguém tá à disposição para fazer algo bom para ele, que ele levou isso pro esporte também. Então, ele nunca consegue o primeiro lugar, mas não é por uma falta de tentar ou coisa do tipo. É só porque o segundo lugar é onde ele sente que ele pertence. Até que o caminho dele cruza com a da nossa protagonista, que é a Omiju. Gente, eu gostei muito da protagonista. Eu li algumas pessoas falando que o casal principal é sem graça. E realmente, o casal principal, eles funcionam num ritmo muito mais lento. Se você é do time aí que gosta de um beijão na boca e de um negócio acelerado, o casal realmente não traz isso pra trama, eles são bem devagarzinho mesmo, é um negócio de pegar na mão, mas sim, é super fofa a relação entre os dois. Mas o que mais me chamou a atenção é que a Omiju já é diferente. Ela veio de um lugar sem família, porque os pais faleceram quando ela ainda era muito pequena, e ela acabou sendo criada em orfanato, aquela coisa toda. Ela divide a casa dela com uma amiga e ela é tradutora, ela trabalha fazendo legendas pra filmes estrangeiros, então ela entende super bem o inglês, e para poder fazer sempre uma grana extra, porque ela não tem muito dinheiro, ela acaba aceitando alguns trabalhos como tradutora, por exemplo, de atletas. Então é como meio que o caminho dos dois acaba se solidificando, é quando ela é contratada para poder traduzir uma entrevista que ele está prestes a dar, enfim. E ela tem sempre aquela coisa de se colocar em primeiro lugar. Então ela até fala que quando ela está em contato com ele, ela se sente meio mal, porque ele é tão bom e ele pensa tanto nas outras pessoas que ela se sente egoísta e vê todos os defeitos dela, porque ela pensa mais nela mesma, mas tudo depende da forma como eles foram criados, né? O que diferencia os dois. E aí, quando os dois começam a se relacionar, ela começa a meio que tomar como missão proteger ele, porque ela começa a enxergar como ele precisa de ser protegido e como ele precisa ser ensinado a se defender, sabe, das outras pessoas, a se colocar em primeiro lugar em vários momentos. E isso, pra mim, assim, esse dorama ele tem vários pontos fortes, embora ele também tenha muitos pontos fracos. Eu vou ressaltar alguns dos pontos fracos no decorrer desse vídeo. Mas só pra vocês terem uma ideia, assim, ele começa uma pessoa completamente sem pensamentos próprios, sem ideias próprias, e ele vai mudando muito, ele se torna uma pessoa completamente diferente até o final do dorama, muito por conta da relação entre ele e a Omiju. Ela faz ele enxergar que ele também merece ter objetivos, que ele merece ser escutado, que ele merece ser colocado em primeiro lugar. Então a
relação é muito legal dos dois. Eu gosto muito de doramas porque os doramas, eles tomam tempo pra mostrar a profissão dos seus personagens. Então a gente tem, por exemplo, a protagonista, que ela trabalha com essa parte de tradução e a gente meio que mergulha nesse mundo da tradução e, sei lá, eu terminei o dorama com vontade de trabalhar na área, sabe? De tão imersivo que é. E é super legal porque ela mora com uma amiga, como eu mencionei, a amiga já é um pouco mais velha, mas essa amiga é do ramo também, as duas super se entendem e é muito legal a relação das duas porque, de novo, ela veio de um local sem família e ela encontra nessa amizade uma família e tal. E a relação entre os dois é conturbada porque, obviamente, o pai não vai gostar nadinha de ver o filho se rebelando, né? Afinal de contas, ele tá acostumado a usar o filho sempre que ele precisa ganhar ali uma eleição. Então, sim, a entrada dessa mulher na vida do filho dele vai ser, sim, um problema pra ele. Esse é um dos principais pontos que a gente tem relacionado aos protagonistas dessa história. Aí a gente tem o nosso casal coadjuvante. Hello! Nosso casal coadjuvante é super fofo, porque nós temos a Dana, que ela é uma personagem muito interessante, eu diria. Ela é uma mulher vinda de uma família muito rica, só que de uma família extremamente patriarcal e machista. O pai dela é diretor de uma empresa e ela cuida e gerencia. Meio que ela faz tudo pra essa empresa dar certo. E ela toma conta da própria agência que ela tem. Ela tem uma agência de atletas, então ela agencia o nosso protagonista, por exemplo. Mas ela tem uma agência e ela faz de tudo para poder manter a empresa do pai bem sucedida. Só que o pai dela se casou depois que a mãe dela faleceu e ela tem 2 irmãos que são só por parte de pai. E o pai dela foi muito sacana. O pai dela, pra fingir que o irmão dela é mais velho do que ela, ele esperou o irmão dela nascer. Tipo assim, ela já tinha nascido. Aí ele esperou o irmão dela nascer para poder registrar ela como se ela tivesse nascido depois do irmão, pro irmão poder herdar os negócios, enfim, para mostrar que primeiro ele teve um filho homem, aquela coisa toda. Então, embora ela seja uma mulher extremamente decidida e que não deixa ninguém pisar nela, ela ainda tem que se provar o tempo todo dentro da profissão dela, simplesmente porque ela é uma mulher. E ela é uma personagem que de início você pensa assim, eu acho que ela vai ser a grande vilã dessa história, só que logo você percebe que não e que você vai provavelmente gostar muito dela. E o par romântico dela aparece da forma mais inusitada. Ela vai tomar um café e ela acaba gostando de uma pintura que está disponível ali nesse café, ela não conhece o autor e ela decide que ela quer conhecer esse artista porque aquele quadro falou muito com ela. Quando ela conhece, ela descobre que o artista em questão é um universitário, tipo, ele tem 24 anos, ele é muito mais novo do que ela e ele é só um universitário com um sorriso bobo no rosto, cheio de atitudes meio infantis, assim, e ela, aquele mulherão, né, que, nossa senhora, não, eu já sou bem sucedida, eu jamais ficaria com uma pessoa muito mais nova do que eu e que nem carreira tem, não tem nem dinheiro, come miojo pra poder sobreviver. Só que é lógico que eventualmente os dois acabam virando um par romântico ali. E é muito interessante a relação dos dois, assim, é um dos pontos altos pra mim desse dorama. Agora, que nem eu falei pra vocês, né, é um dorama que tem os seus probleminhas. E quando eu digo probleminhas, não é nada muito grave, é só realmente uma questão de que o roteiro poderia ser muito melhor. Nós temos toda uma atmosfera criada em torno do fato da Omiju vir de um orfanato e ter tido um passado difícil e ter que ter ralado muito fiofó na ostra pra conseguir ser a tradutora que ela é hoje, enfim. E embora isso seja o tempo todo mencionado, nunca é de fato abordado e nunca mostra pra gente algo muito profundo com relação a isso. A gente não tem um momento da trama em que esse passado vem à tona e esse passado é relevante pra história, entende? Então fica aquela coisa meio estranha, porque você espera o tempo todo que o passado dela em algum momento vai ser jogado, vai ser usado contra ela ou vai servir pra alguma coisa muito maior na história, e isso não acontece, embora justifique, porque a personagem é como ela é, enfim. Outra coisa, a gente tem desde o início da história, a gente tem um relacionamento conturbado com o irmão mais novo da Dana e ela. Ele é um idol e os dois possuem um relacionamento super conturbado. Ele começa super rebelde, assim, e aí por um tempo eu pensei, cara, eu acho que eles são irmãos adotivos e, sei lá, ele eventualmente se apaixonou por ela e obviamente que é um relacionamento que jamais daria certo. Aí depois eu pensei, não, falei, acho que não é nada disso, mas por que ele tem essa atitude com ela? E no começo ficou muito estranho e depois foi pra nada, assim, sabe? Embora ele tenha sido útil pra personagem, ele foi um personagem que ele começa
de lugar nenhum pra ir pra nada, pra lugar nenhum também. Então é um personagem que não acrescenta muito na história. Eu não sei até agora por que ele estava ali, sabe? Embora ele seja um personagem divertido, ele traz alguns momentos cômicos pra trama, enfim, mas não seria necessário ter esse personagem na história para que ela fosse relevante. Nós também temos um personagem super interessante, que ele traz uma carga dramática, ou pelo menos a ideia era ele trazer uma carga dramática pra trama, porque ele é gay e ele se apaixona pelo melhor amigo dele, mas não existe muita abordagem em cima disso. Pelo menos eu fiquei esperando algo muito maior com esse personagem. O final dele é muito do nada, assim. Do nada acontece um negócio, e do nada as coisas dão ruim, e do nada as coisas já se acertam, então é tudo meio corrido. A sensação que eu tive assistindo esse dorama é que eles tinham vários tópicos interessantes, como fazer as suas próprias escolhas quando você tem pais autoritários, bullying na escola, ou bullying de forma geral, porque dentro da parte dos atletas, por exemplo, existe todo um desenrolar ali com base no protagonista, com relação à postura dele quando ele vê um colega sofrendo bullying ou apanhando, enfim. Então existem diversos assuntos que são relevantes dentro da trama e poderiam trazer ainda mais profundidade para a história, mas eles apenas tocam a superfície de tudo. Por exemplo, durante a trama nós temos dois personagens que as famílias querem que eles fiquem juntos. E isso toma uma boa parte da trama. A gente fica o tempo todo vendo esse possível casamento acontecer. Nunca acontece, não tem fim pra isso, assim. Não tem necessidade. Chega numa hora que não tem um ponto final. Simplesmente as coisas se resolvem. Então o que era pra ser um grande conflito dentro da trama acaba se mostrando sem nenhum conflito. Então não existe um grande conflito realmente dentro da trama, porque embora a gente comece a pontuar, tipo, nossa, eu acho que aqui a gente vai ter um problemão, quando a gente começa a tocar nesse problemão, ele se resolve, ele se dissolve e ele vai embora. Então esse é o maior defeito realmente desse dorama. Mas o desenvolvimento do nosso protagonista, ele é muito interessante. Ele é um personagem que ele começa de um jeito e ele termina de outro completamente diferente. Eu gosto muito da história dos personagens coadjuvantes, mas de novo, o final é um final que fica meio pombo, não vou negar, o final dos dois é um final meio... Faltou um pouco de sabor, de sentimento, faltou alguma coisa pra deixar que ele sente aquela coisa marcada na pele, sabe? No geral, é super gostosinho de assistir. O único defeito mesmo é não ter um grande desenvolvimento dentro da história. Mas se você já assistiu Na Direção do Amor, me conta o que você achou aqui nos comentários. Já deixa sua recomendação de um dorama que eu devo assistir em breve. E eu não vou contar pra vocês qual dorama eu tô assistindo ainda, mas fique sabendo que em breve eu trago mais um aqui pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!